E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel Tenuta, também chamado de Bispo Dani, e vamos para o terceiro episódio da última parte do panorama de Paulo. Última aula falamos sobre a primeira viagem missionária e vamos falar de um momento muito importante para o Evangelho, muito mesmo entre a primeira e a segunda viagem missionária, o Concílio de Jerusalém. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo e deixe o teu comentário aqui. Boa aula! Um dos momentos mais importantes da igreja é o Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem em Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Agora olha o que Paulo fala em Gálatas 2, sobre esse momento. 14 anos depois de quando ele tinha ido para Jerusalém pela primeira vez, lembram? Depois de 3 anos de Damasco? 14 anos. Subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Tito era um não-judeu convertido. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então o que acontece? Os judaizantes, que é o termo que nós usamos para judeus cristãos que queriam perpetuar os costumes das leis de Moisés, eles vão a Antioquia com essa pregação: não, porque para se converter de verdade, vocês precisam seguir as leis mosaicas, e a circuncisão faz parte. Imagine nós homens, para se converter, além do batismo, tem que fazer a circuncisão. Complicadíssima, coisa absurda. E Paulo e Barnabé se revoltam, falam: não tem sentido nenhum. Em nenhum momento Jesus Cristo disse que nós temos que seguir as leis mosaicas. A única coisa que Jesus Cristo diz é o que faz sentido nas leis para todo o mundo, que é andar em santidade, que é as coisas óbvias: não matar, não furtar, não adulterar, não fornicar, as coisas óbvias de andar em santidade. Agora, costumes como circuncisão, ou não comer porco, ou não comer determinado animal que é impuro para Moisés, ou tal roupa, isso não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Então isso cria um embate absurdo em Antioquia. E não tem jeito, eles tiveram que ir para Jerusalém para decidir isso numa reunião. Então vários líderes da época se reuniram em Jerusalém, assim como no futuro vão acontecer outros concílios em outras cidades, por exemplo, para decidir quais são os livros canônicos da Bíblia. Tiveram concílios para decidir isso, não é que alguém foi lá e é isso e acabou. Não, líderes decidiram que tinha sentido, que não tinha, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então em Jerusalém, no ano 48 para 49, acontece esse concílio. Capítulo 15, resumindo: primeiro vem a defesa de Pedro. Pedro defende os gentios. Ele fala: eu preguei para os estrangeiros não judeus e eu concordo, não tem cabimento a gente obrigar a ter lei mosaica para a conversão, ou seja, transformá-los em prosélitos para depois de prosélitos serem cristãos. Não há sentido nisso, porque eu testemunhei o Espírito Santo ser derramado sobre eles espontaneamente pela fé, sem cumprir a circuncisão. Tiago, irmão de Jesus, que na época se foi levantado apóstolo, bispo de Jerusalém, um grande líder de Jerusalém, ele não apenas dá opinião, ele ministra sobre, e ele traz a decisão final, ele apresenta a definição, e todos concordam com ele. Ele diz: nós estamos vivendo a restauração do tabernáculo caído de Davi. Não há sentido nós obrigarmos, a não ser apenas recomendar a todos que vivam em santidade. Então essa decisão foi enviada para os irmãos de Antioquia, obviamente espalhada para todo o mundo. A carta aos Gálatas bate muito nesse assunto, porque mesmo com a decisão, judaizantes iam às igrejas da Galácia, porque eram igrejas próximas, para trazer essa contaminação religiosa, para trazer esse uso e costume. Mas
Paulo e Barnabé tiveram bom êxito, assim como todos que concordaram que não há sentido em nos transformarmos em prosélitos judaicos para sermos depois cristãos. Pois bem, Paulo e Barnabé decidem fazer uma segunda viagem missionária. E até então, qual era a intenção? Voltar para as igrejas que já estavam fundadas. A ideia era só fortalecer, formar mais líderes, porque formar uma igreja não é fácil, gente. Tem que preparar o líder, tem que ministrar. Imagino que eles tinham ensino bíblico todos os dias. Não é como hoje que você está lá no YouTube, eu tenho a Bíblia. Não havia assim a Bíblia impressa bonitinha como está aqui, ó. Não tinha. Então eles tinham ali que dedicar bastante tempo em formar líderes qualificados na visão, cheios do Espírito Santo, para que a igreja continuasse a trabalhar e ganhar mais almas naquela cidade. Barnabé diz a Paulo: eu quero que João Marcos vá com a gente nessa viagem. Mas Paulo, não. Paulo diz: não vai. Mas como não vai? Não vai, abandonou a gente na primeira. Quem me diz que na segunda não vai abandonar a gente também, vai criar um problema? E aí há um rompimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé então decide ir para Chipre, realizar a obra na ilha, ou seja, não deixou de trabalhar este público não judaico, e Paulo continua na viagem como previsto e leva com ele Silas, ou Silvano, né, que é o nome latino. E Silas se mostra um fantástico companheiro de Paulo nas próximas viagens missionárias. Muito importante o Concílio de Jerusalém, fundamental para não ter divisão de igreja judaica e igreja não judaica. Muito importante mesmo. E vamos para a segunda viagem missionária. Mas antes, se inscreva no canal, já curtiu o vídeo? Já deixou teu comentário? Faça isso agora mesmo e na sequência já clica para a segunda viagem missionária. Até lá!